Fala galerinha, tudo beleza? Professor Rui Medeiros por aqui em edição extraordinária. A prova da UFMS acabou de acontecer. Hoje é dia 5 de dezembro de 2021 e acabou de acontecer a prova do vestibular 2022 da UFMS. E nós vamos resolver agora juntos todas as questões e entender tudo que caiu nessa prova, ok? Vamos ver então, ó. A primeira questão era a questão de número 41, que falava sobre modelos atômicos. Ela diz bem assim: modelos científicos são uma parte importante da ciência. Muitas vezes eles têm como função explicar fenômenos do nosso cotidiano. Um dos exemplos de grande relevância para a química foram as elaborações dos modelos atômicos. Esses modelos foram formulados por meio de muito estudo e experimentação, e cada um à sua maneira ajudou a compreender muitos aspectos da matéria. Nesse contexto, é correto afirmar que o primeiro modelo atômico utilizado para explicar a relação entre a matéria e a eletricidade foi. Atenção na pergunta. Ele quer saber qual que foi o primeiro modelo atômico que explicava a relação entre matéria e eletricidade. Gente, ele não perguntou para você qual foi o primeiro modelo atômico científico. Ele perguntou o primeiro que explicava a relação entre a matéria e a eletricidade. E quem fez isso pela primeira vez foi quem? O Joseph John Thomson, com o seu modelinho famoso chamado, de pudim de passas. Vamos lembrar? O modelo de Dalton foi o primeiro modelo científico que existiu. Só que o modelo de Dalton falava que o átomo era esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Simplesmente não comentava nada a respeito de eletricidade. Agora, o modelo de Thomson, que é o próximo modelo que surge aqui para nós, tá certo? Esse modelo é assim, ó, nós temos um átomo que é esférico, tudo bem? Essa esfera teria carga positiva, vou colocar a esfera teria carga positiva, o próprio átomo teria carga positiva, e para poder contrabalancear essa carga, tudo bem? Nós tínhamos mini partículas, algumas partículazinhas de carga negativa, que ficariam incrustadas nessa massa gelatinosa. Essas partículazinhas é o que ele batizou com o nome de elétrons. Então, esse foi o primeiro modelo atômico científico que colocou para nós a natureza elétrica da matéria. Ok? Agora nós vamos para a próxima questão. A próxima questão é a de número 42, que falava a respeito do eugenol e da vanilina. Então, ele falava bem assim, ó. O eugenol e a vanilina são dois compostos orgânicos de origem natural. Ambos têm aromas bem acentuados e característicos e por isso são bastante apreciados pela indústria alimentícia e de cosmética. Bem, as duas estruturas químicas têm funções orgânicas semelhantes e diferem em uma. As funções semelhantes e a diferença de B em relação a A são respectivamente quais? Então vamos primeiro falar de semelhanças, Olha aqui, ó, OH ligado ao anel aromático. OH ligado ao anel aromático. Isso para nós tem um nome, e o nome disso é fenol. A função fenol é comum a ambas as estruturas, tanto o eugenol quanto a vanilina. A segunda semelhança que existe está aqui, ó, esse OCH3 ligado ao anel. OCH3 ligado ao anel. Nós temos aqui um oxigênio heteroátomo, conectado a dois carbonos. Isso para nós na química é o que nós chamamos de éter. Então as funções em comum são fenol e éter, fenol e éter. Se você já prestasse atenção através disso daqui, você já saberia a resposta. A única que fala fenol e éter é a letra D de dado. Agora, qual que é a diferença entre eles? A diferença está aqui em cima, ó, nesse C dupla O. Se você for parar para pensar, esse aluno que me mandou a prova até tinha colocado, ó, tem um hidrogêniozinho por aqui. C dupla O conectado a H, ou seja, a carbonila primária, a carbonila que está na ponta da cadeia, é a carbonila característica de aldeído. E é por isso que a função que difere os dois é a função aldeído, ok? Então é isso. Essa foi aqui a nossa questão de número 42. Vamos ver a próxima? Agora vai, ó. Então essa questão aqui trabalhou orgânica, a parte de funções. Vamos ver a próxima? A próxima é a questão de número 43. Ela falava bem assim, ó. Em um vaso reacional fechado, foram colocados 0,3 mol por litro de gás nitrogênio e 0,2 mol por litro de água, mantendo-se a temperatura em 55 e uma pressão de 123 atm. Então ele colocou gás nitrogênio e colocou água.
Tudo bem? Agora a gente vai mostrar algumas coisinhas aqui, ó. Bom, primeiro detalhe importante, você nota que ele colocou aqui, tá? Uma temperatura e uma pressão não ambientes, tá? Uma temperatura e pressão diferenciadas. Após um curto período de tempo, constatou-se que a reação atingiu equilíbrio com a formação de 0,06 mol por litro do sal nitrito de amônio, conforme demonstrado abaixo. Gente, essa é a reação. O nitrogênio reagiu com a água, que está no estado gasoso, tá? E isso daqui entrou em equilíbrio com o nitrito de amônio, que é essa substância que está por aqui. Perceba o estado sólido do nitrito, certo? Daí ele fala bem assim, ó, com o intuito de tornar a reação do produto favorecida, ou seja, ele queria deslocar essa reação para onde, gente? Para a direita. Olha aqui, ó, deslocar a reação para a direita, é isso que ele queria fazer, né? Ele queria ir para a direita, favorecer a formação de nitrito de amônio. Ele falou bem assim: com o intuito de tornar a reação do produto favorecida, ou seja, deslocar para a direita, foram feitas 3 intervenções separadamente seguidas de análise. Na primeira intervenção, adicionou-se catalisador de ródio à reação. Bom, primeira coisa que eu já posso falar para você, catalisador não desloca equilíbrio químico. Então, a primeira coisa que ele fez, que foi colocar um catalisador, nada causou na reação. Tudo bem? Coloca catalisador, nada acontece com o meu equilíbrio. Tudo bem? Lembra que o catalisador acelera tanto a reação direta quanto a inversa. E isso não desloca para lado nenhum. Próxima coisa que ele fez, ó. Na segunda, diminuiu-se a pressão do sistema. Para um pouquinho. Pressão afetava sistemas que continham gases, não é? Vamos fazer uma continha aqui. Do lado esquerdo, nós temos quantos mols de gases? Eu tenho 3 mols de gases, correto? 3 mols de gases. E na direita, eu só tenho um sólido. Ou seja, na direita, eu não tenho nenhum gás. Eu tenho 0 mol de gás. O que a gente aprende em aula? Quando eu aumento a pressão, eu vou para o lado que contém menor número de mol de gases. Agora, quando você vai lá, né, e diminui a pressão, você vai para o lado que contém maior número de mol de gases. Então, se por um acaso, né, nesse caso aqui que ele colocou para nós, a segunda alteração foi reduzir a pressão, se ele reduziu para a pressão, ele deslocou para o lado que contém maior número de mol de gás. Tudo bem? Maior número de mol de gás. E no caso é o lado esquerdo. E não é isso que ele queria fazer. Ele queria deslocar para onde? Para a direita. Agora vamos ver o último, né? Bom, ele coloca bem assim. Na última intervenção, adicionou-se mais 0,1 mol por litro de nitrito de amônio. Isso está muito estranho, tá? Eu vou contar para vocês por quê. Porque a gente está trabalhando um equilíbrio em fase gasosa e fase sólida. Outra coisa, você não fala em concentração, né, de nitrito de amônio. Se ele tivesse aquoso, se ele tivesse colocado para você aquoso, né, você pensaria na concentração. Ele falou que colocou mais uma quantidade desse cara, né? Porque assim, o que eu imagino desde o começo é que ele tinha falado que tinha posto água, certo? Só que pelo que você enxerga aqui, a água está no estado gasoso. A água não vai funcionar como solvente para esse cara. Ou seja, não faz sentido pensar nessa concentração que ele está falando. Mas enfim, eu vou fingir demência, né? E vou fingir que esse cara aqui tá falando do sólido, tudo bem? Sólido tem concentração constante, entendeu como que não faz sentido para nós pensar na concentração dele? O sólido, quando você acrescenta mais ou quando você remove, isso não desloca o equilíbrio de jeito nenhum. Sólidos não deslocam o equilíbrio químico, tá? Então o terceiro e último efeito que ele fez, ele mexeu na quantidade de um sólido. E simplesmente os sólidos, por não participarem da constante, né, eles não vão acontecer nada no sistema, não vai acontecer nada por conta deles, né? Nada ocorre. Moral da história, tudo que ele fez foi em vão. Então nenhuma das intervenções vai causar desequilíbrio, vai deslocar para o lado que ele queria. Tudo bem? Então é basicamente isso que ele colocou para nós. Então essa questão ela foi mal elaborada. Já vamos começar entendendo, ela foi mal elaborada, né? Como eu te disse por aqui, você não vai pensar na concentração de um sólido que você colocou mais tanto desse cara. Lembra que a concentração de um sólido é sempre a mesma coisa o tempo todo, né? E por que a gente fala que a concentração de um sólido é sempre constante, né? Vou colocar aqui para você o motivo. A gente fala assim, ó, o que seria a concentração de um sólido, né? O sólido geralmente forma uma fase.
Tudo bem? Então imagina que eu chame de componente X. O que seria a concentração? É o número de mol de X dividido pelo volume dele mesmo. Porque se ele representa uma fase, né, o volume é o volume dele. O que seria o número de mols? O número de mols é a massa desse cara dividido por sua massa molar. Certo? E o volume é o volume dele. Agora, o que seria, presta atenção nessa relação, o que seria a massa desse sólido dividido pelo volume desse sólido? Isso aqui é a densidade do sólido. E se você não mexer na temperatura, a densidade é uma constante. Sem mexer na temperatura, a densidade é uma constante de um sólido, né? Outra coisa, aqui embaixo o que sobrou é massa molar de X. A massa molar também é o que para nós? É uma constante. Se você não está mudando a substância, né, você não está mexendo na massa molar. Moral da história, se essa razão sempre é constante, a concentração do sólido não vai mudar. Entendeu? Você pode pôr mais, pode tirar, mas a concentração desse cara não vai ser mexida. Tudo bem? Então não sei, questãozinha polêmica. Vamos pensar com bastante carinho aqui, hein, FAPEC? Vamos pensar com carinho. E agora a gente vai para a próxima, né? Questãozinha de novo falando de modelo atômico. Esse tipo de coisa me irrita um pouco. Me irrita porque numa prova que tem 5 questões, você cobrar 2 questões falando de modelo atômico é uma brincadeira, né? Mas enfim, vamos fazer. De acordo com Bohr, cada linha do espectro atômico do hidrogênio correspondia a um decaimento quântico na eletrosfera do átomo, né? São os famosos saltos quânticos. O gráfico a seguir representa possíveis decaimentos em um átomo de hidrogênio, considerando apenas os 4 primeiros níveis de energia. Então tá aqui, ó, preste atenção. Do 2 para o 1 envolve isso de energia, né? Do 3 para o 1 envolve isso de energia. Do 4 para o 1 envolve isso de energia. Do 4 para o 3 é isso. Do 3 para o 2 é isso. Ele coloca isso para nós. E ele quer saber quais dessas transições eletrônicas correspondem respectivamente às linhas espectrais de maior e de menor frequência. Para um pouquinho. Como que eu vou relacionar a frequência por aqui? Você lembra um pouquinho da quântica, né? Energia é igual a H vezes a frequência, que é igual a hc sobre lambda. Presta atenção, isso daqui é para o fóton. Essa daqui é a energia do fóton. Tudo bem? Isso aqui é a constante de Planck. Constante de Planck. Isso é a frequência, isso é o comprimento de onda, isso é a velocidade da luz. O que eu quero que você perceba é o seguinte, ó, olha para a energia e olha para a frequência. São grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a energia, maior é a frequência. E o comprimento de onda é inversamente proporcional. O que eu precisava saber para responder essa questão é isso daqui, ó, que a energia é diretamente proporcional à frequência. Portanto, se ele quer a de maior frequência, ele quer o salto que foi o maior. O maior salto, é claro, é do 4 para onde? Para o 1. De 4 para o 1 você tem o maior salto que tem, né? Beleza. Então, de maior frequência, vou deixar anotadinho aqui, ó, de maior frequência é de 4 para 1. E o de menor frequência é o que está com o menor tamanhozinho daqui. Quem que é o de menor frequência? Com certeza é esse, ó, o tamanhozinho desse salto. Então, de 4 para 3 é onde as linhas espectrais estão mais próximas. Portanto, de menor frequência, ou seja, onde as linhas espectrais estão mais próximas, é de 4 para 3. Moral da história, qual que é a nossa resposta final? A nossa resposta aqui é a letra A. De 4 para 1 é o de maior frequência e de 4 para 3 é o de menor frequência. Fechou. Agora vamos para a última questão. Vamos ver o que ele colocou para nós aqui nessa última questão. Preste atenção aqui, ó. Bom, o grupo nitro é utilizado na fabricação de explosivos como o TNT. Essa questão é perigosa, gente. Questão perigosíssima. Porque ele já começa falando do TNT. E o aluno já sabe automaticamente, né, que seu professor fala incansavelmente, que o TNT é essa molécula aqui, ó. É o benzeno, na verdade, deixa eu desenhar aqui de novo. É o benzeno, né, conectado a um CH3, isso é o tolueno. Agora a gente coloca um grupo nitro aqui, a gente coloca um grupo nitro aqui e coloca um grupo nitro aqui. Tudo bem? Esse daqui, então, é o nosso TNT. Então, o aluno já tem isso na cabeça, tá? Só que aguenta aí. Ele fala assim, os explosivos são formados por moléculas que possuem uma grande densidade de energia, que é a quantidade de energia armazenada em um determinado sistema ou região do espaço por unidade de volume, ou por unidade de massa. Então tá, energia por unidade de volume e energia por unidade de massa. Agora presta atenção no que ele vai falar, que é aqui que tem o grande detalhe da questão. Moléculas que possuem ligações tensionadas possuem densidade de energia maior que as moléculas não tensionadas. O que seria essa tensão? Vocês estão lembrados da tensão angular?
Quando o carbono, né, ele está na sua hibridização, por exemplo, o carbono, quando é do tipo sp3, está hibridizado em sp3, né, lembra que os seus ligantes eles vão estar num ângulo assim, né, de 109 graus e 28 minutos. Qualquer ângulo que for diferente disso, diferente desse valor para um carbono sp3, gera uma tensão, tudo bem? A gente sempre dá o exemplo do ciclo propano em aula, né? Pensa no ciclo propano, que é um triângulozinho. Se isso daqui é um triângulo, quanto que vale esse ângulo aqui? Vale 60 graus. Então, olha a distância entre 60 e 109,28. Aqui existe uma tensão. É essa tensão que ele está falando. Moléculas tensionadas, ele fala que tem uma densidade de energia maior que as não tensionadas. Por esse motivo, os cientistas estão utilizando moléculas tensionadas como suporte para grupos nitro, produzindo os explosivos que são violentíssimos. Então ele queria moléculas tensionadas com um suporte para grupos nitro. Acabou. Qual das seguintes moléculas é a mais adequada para ser utilizada como suporte para os grupos nitro? O que eu falo que gera confusão é que o aluno tem na cabeça o TNT. Tudo bem? Então ele vai pensar que o benzeno é a resposta. Só que ele queria a mais tensionada. E a mais tensionada é aquela que tem um ângulo mais distante do que pode ter. Concorda? Se você olhar aqui, ó, essa molécula é o ciclohexano, que na verdade fica na forma de barco ou cadeira. E o ângulo é de 109 graus e 28 minutos. Tudo bem? Aqui nós temos ângulos de 108 graus. Tem uma certa tensão, mas é bem pequenininha comparado com 109,28. Agora, olha essa alternativa C. Esse cara é um cubo. Olha o valor do ângulo. Desse com esse, 90 graus. Né? Se você for pensar desse com esse, 90 graus. Se pensar aqui com aqui, 90 graus. Ou seja, aqui tem uma alta tensão. Já que o ângulo é de 90 graus em qualquer um desses ligantes, esse cara tem alta tensão. Portanto, ele vai ser a nossa resposta. Olha que loucura! Então, as ligações mais tensionadas são essas daqui. Então, essa questão foi de mais tensionada e um pouco mal intencionada. Aqui que achou dessa piadinha podre, né? Desculpa, gente, mas falando sério, né? Eu pensando assim, como aluno, eu acho que muitos devem ter tido muita confusão nessa questão. Justamente pelo que a gente coloca, deixa bem claro que o importante é esse cara aqui, né? E aí, de repente, eles trazem uma outra questão. Eu acho que se ele nem tivesse comentado sobre o TNT, não teria problema. Se ele não tivesse, né, comentado sobre isso daqui, não teria esse problema. O detalhe foi ele chegar lá e falar a respeito do TNT. Aí o aluno já tem essa imagem na cabeça, e aí depois ele comenta esse negócio do tensionado, e aí já vai dar problema para ele. Mas, gente, foi isso. Essa foi a nossa prova, então, tá? Espero que vocês tenham curtido a resolução. Espero mais ainda que vocês tenham se dado bem na prova, tá? E precisando da gente, é só mandar uma mensagem, tudo bem? Comente aqui embaixo, não esquece, se inscreva no nosso canal. Vamos bater pelo menos 1000 seguidores pra gente começar a melhorar esse negócio. Eu quero transmitir aulas ao vivo para vocês, tá bom? Gente, um beijo carinhoso, valeu e tchau, tchau!